eu vou te convidar para ficar em pé, para a gente ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo aí no primeiro livro de Samuel, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo de número 7, do primeiro livro de Samuel. Desse capítulo, nesse momento, nós vamos ler, do primeiro livro de Samuel, capítulo 7, nós vamos ler do verso 2 até o verso de número 4. Veja se tem alguém sem Bíblia do seu lado aí, compartilha com ele. É importante a gente ler, visualizar o texto, né, e aprender sobre ele. E depois eu vou te convidar a ficar com a sua Bíblia aberta nesse texto aí, no seu colo, para você acompanhar a meditação, a pregação da palavra de Deus, baseada nesse capítulo, pelo menos no início desse capítulo número 7 de 1 Samuel. E do verso 2 ao 4 está escrito assim: Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora humildemente, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender o texto sagrado, que ilumine a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra, porque sabemos o quanto ela é poderosa e maravilhosa, Senhor, mas nós queremos aplicar essa palavra à nossa vida. Nos instrua e nos ensine nessa noite, que através da meditação dessa palavra, nós saiamos daqui transformados, mudados, em nome do Senhor Jesus. Dirige tudo aqui agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para que essa palavra encontre lugar em cada coração, na vida de todos os irmãos, a começar do meu, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, nós vivemos, e a gente sabe muito bem disso, numa cultura cristã. Ainda que a gente perceba pessoas que vivem totalmente distantes do que é de verdade o cristianismo, né, o evangelho do Senhor Jesus e a vida com Deus, mas a gente vive uma cultura cristã. A gente vive numa cultura que sabe o que é oração, que crê no poder da oração. As instituições hospitalares, né, creem no poder que há na oração do doente, daquele que está necessitado, e aí as instituições religiosas têm plena liberdade para entrarem nos hospitais e orarem por aqueles que estão necessitando. Eles não creem no poder de Jesus, eles não creem exatamente na salvação em Cristo, digo, das instituições hospitalares e suas autoridades, mas eles sabem do poder da oração para quando a pessoa está necessitando, quando está precisando, os efeitos que isso surte na vida da pessoa. Todo mundo nesse Brasil, com essa cultura cristã, tem o hábito de pedir oração, quando está passando aperto, quando está passando alguma necessidade, né? Se tem alguém próximo que é crente, e todo mundo tem, né? Ou é um irmão, parente, mãe, vizinho, colega de trabalho, sempre tem um por perto, né? E na hora do aperto ele quer sim receber aquela oração. Nos demais tempos, quando está tudo bem, é difícil, você fala de Jesus e encontra certas dificuldades, mas eles mesmos, quando estão passando por situações difíceis, eles desejam a oração que é feita. Então todo mundo tem alguma experiência com oração, todo mundo tem conhecimento e crê de alguma forma e vai apelar em algum momento para a oração, para o poder da oração. Nós conhecemos
o poder da oração e o que ela significa para a gente, como ela é, como o ar que a gente respira. E a gente tem muitas experiências com oração, muitas experiências com esse assunto, com esse tema. E eu quero aproveitar esse texto, irmãos, e lidar com um dos assuntos que dizem respeito à nossa vida de oração, ou seja, a não resposta da oração. O que acontece? Por que às vezes a gente ora, a gente conhece a Deus, sabe que Deus é misericordioso, né? A gente busca a Deus, confia nele, espera nele, e de repente a gente tem aquelas orações que não são respondidas, né? O que acontece? A gente pode dizer que são muitos motivos, meus irmãos, e um deles, e o motivo, a resposta mais sincera e coerente para essa pergunta é a vontade de Deus. Na hora que Deus quiser, Ele vai responder essa oração. Na hora que Deus achar que é o tempo devido, e Ele sabe o tempo devido muito mais do que nós, né? Ele sabe como cuidar da gente mesmo, mais do que nós mesmos. Ele sabe o modo da coisa acontecer, mais do que nós mesmos sabemos o modo com que aquela oração precisa ser respondida. Mas uma dessas respostas é Deus, a vontade de Deus. Mas eu quero, como eu disse, aproveitar esse texto para encontrar alguma outra razão, algum outro motivo que pode ser útil para a gente aprender com essa história que está acontecendo aqui. Então eu quero me voltar para essa história, para esse momento. Esse texto mostra um povo que estava sofrendo uma opressão inimiga. Eles tinham perdido uma batalha, estavam sofrendo a opressão dos inimigos filisteus. Os filisteus derrotaram Israel numa das pelejas, e nessa guerra que foi perdida por Israel, os filisteus levaram a arca da aliança embora de Israel. Tiraram a arca da aliança de Israel. Isso era extremamente grave, porque dentre todas as peças, instrumentos de adoração, dos cerimoniais dos israelitas, a arca da aliança simbolizava a própria presença de Deus, simbolizava a bênção de Deus, simbolizava a vitória. Quando a arca de Deus não estava presente, o povo simplesmente perdia a guerra. Se a arca estava presente, o povo tinha ali a presença de Deus e a vitória na guerra. Então, perder a arca da aliança foi algo tão grave, que o sacerdote Eli, era o sacerdote daquela época, já com 98 anos, diz a Bíblia, gordo, acima do peso, obeso e cego, já tinha perdido as vistas. Quando ele soube dessa notícia, ele caiu para trás na cadeira que ele estava sentado e morreu. Tão grave que eram as consequências, não é possível, eles podiam perder guerra, e acontecer de tudo, menos os inimigos pegarem a arca da aliança e levar para outra nação, levar para um outro lugar. Os filisteus pegam a arca, levam, colocam junto colocam no templo de Dagon, junto da estátua de Dagon, que era o deus deles, deixaram lá de noite. Quando amanheceu, Dagon estava com a cara no chão, o ídolo tinha caído no chão. Eles levantaram, não entenderam, e deixaram lá mais uma vez. Passou a noite, de manhã estava de novo Dagon com a cara no chão, e agora com a cabeça quebrada. Eles entenderam, é essa arca. Eles pegam essa arca que começou a fazer mal para eles. Eles estavam na cidade de Astarode, e eles mandam para a cidade de Gate. Quando chega em Gate, lá entre os filisteus, a presença da arca trouxe maldição para eles, não foi boa para eles. Enquanto era boa para Israel, a presença de Deus, a vitória na guerra, a bênção de Deus representada no meio dos inimigos, era muito ruim e trazia pragas, e eles enviam para uma outra cidade chamada Ecrom. Os ecromitas perceberam, desde que essa arca chegou aqui, está dando tudo errado para nós, vamos mandar de volta. E eles acham um jeito de mandar de volta. Diz a Bíblia que a arca ficou 7 meses lá, na região dos filisteus, na cidade dos filisteus. E eles mandam de volta, mas mandam não para o lugar devido, não para o templo, não para onde devia estar. Eles mandam, você leu aí, para Kiriat Jearim. Kiriat Jearim era o nome da cidade, e eles mandam para a casa de Abinadab, e lá a arca fica 20 anos, foi o que você leu.
20 anos de lamentações, 20 anos do povo orando, clamando. Quando você vê lamentação escrito na Bíblia, você não está lendo lá que eles estavam se lamuriando, não apenas chorando, eles estavam clamando. Lamentações eram clamores, eram orações. Eles estavam há 20 anos, Deus nos ajuda, Deus traz de volta. Estava ali um povo que tinha perdido algo muito precioso, e eles estavam orando o tempo todo. Eles sofriam as consequências dessa derrota, estavam orando há quase 21 anos, e nada acontecia. 21 anos, e a arca continuava fora do lugar. 21 anos orando, clamando, como eles faziam, lamentando-se, e nada acontecia. Nesse momento, surge um homem de Deus, surge Samuel, e vai trazer uma resposta, e tem uma palavra para eles, e a gente leu isso no versículo 3, Samuel falou para toda a casa de Israel e disse: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e sirvam somente ao Senhor, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O profeta vem e não diz a eles assim: olha, não adianta orar. Ele diz assim: vocês não estão orando ao Deus errado. Não é que Deus não queira. Ele está dizendo: quando vocês estiverem com todo o coração voltado ao Senhor, se for de todo o coração, ele estava dizendo: a oração de vocês está incompatível com o que acontece no coração de vocês. A oração de vocês está incoerente com a atitude do coração de vocês. Quando vocês converterem esse coração, quando vocês mudarem esse coração, alguma coisa vai mudar também, Deus vai operar. Quando ele disse, se é de todo o coração, ele está colocando uma condicional, é porque ele sabia que não estava sendo de todo o coração, ele sabia que não estava sendo. Em outras palavras, o que Samuel estava dizendo é o mesmo que Tiago escreveu na sua carta, tantos anos, centenas de anos depois. Tiago escreveu assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Uma vida de fé desconectada de obras que correspondam, de prática que corresponda, ele diz, isso está morto. A fé sem obras significa a fé sem as atitudes que correspondam a essa fé que vocês dizem professar. Tiago está dizendo e dando a base da realidade, que é o seguinte: a fé e as obras, a fé e a conduta operam juntas, tem que operar juntas para que os milagres aconteçam. É a mesma coisa, meus irmãos, que Samuel está mostrando para o povo tantos anos antes, repito, centenas de anos antes naquela situação. Samuel e Tiago estão falando a mesma coisa, eles estão dizendo a mesma coisa: a fé tem que ser concretizada com uma vida coerente, com uma vida de fé, e não apenas expectativas e orações. Deus não está procurando apenas homens e mulheres que tenham belas orações. Não tem gente que ora bonito? Olha, fulano ora bonito. Tem gente que acha que não ora bonito, não gosta nem de orar em público. Mas Deus não está procurando palavras. Deus não está procurando palavras rebuscadas, orações bonitas, bem compostas. Deus está buscando adoradores. Deus está buscando corações quebrantados e contritos. Essa é a grande realidade. Jesus disse em Mateus capítulo 15, olha que palavra, ele disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está citando algo que o povo já conhecia. Ele está citando um texto de Isaías 29, esse povo sabe falar bem de mim. Esse povo me honra, de boca eles me honram muito bem, mas o coração deles está longe de mim.
Samuel aparece para denunciar. Vocês estão há 20 anos clamando, orando, lamentando, mas existe um ser. Existe uma realidade de contradição. E olha que contradição. Havia duas realidades daquele povo, duas caras, duas facetas diferentes. Um era o povo que clamava. Outra faceta do mesmo povo, o povo que idolatrava. Eles clamavam havia 20 anos para que Deus livrasse do inimigo, para que os inimigos fossem expulsos, para que fossem para longe, para que a arca pudesse, enfim, voltar para o seu devido lugar. Um inimigo que explorava eles, um inimigo que oprimia eles, mas, ao mesmo tempo, o texto diz que havia na casa deles Baalins e Astarotes. Você leu isso na palavra de Samuel. Samuel disse: se é de todo o coração, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes. Havia dentro da casa deles Baalins. O que é o Baalim? O Baalim é uma pequena estatueta, um pequeno ídolo de Baalim, é um pequeno Baalim. Baalim é o grande deus, o principal deus dos cananeus. Havia dentro da casa deles Baalins, e haviam Astarotes. Astarotes, meus irmãos, eram miniaturas de Astarote, eram ídolos, estatuetas de Astarote. Astarote era a segunda deusa mais poderosa dos cananeus, era a deusa da fertilidade, a deusa do amor e a deusa da guerra. Quando o cananeu queria ganhar uma guerra, ele falava: ó Astarote, ele adorava, sacrificava para Astarote. Quando o assunto era amor, quando o assunto era fertilidade de todos os aspectos, eles apelavam a Astarote. Resumindo, eram deuses dos filisteus. Olha que coisa! Israel adotou a prática de buscar nos deuses inimigos, nos deuses dos inimigos que os oprimiam, algum tipo de benefício. Eu creio em Deus, mas vamos deixar esse Baalim aqui, não custa nada. Vai que Deus não abençoa nessa área. Eu tenho um Baalim. Na área do amor, estou precisando de algum auxílio. Custa nada deixar uma Astarote aqui dentro da minha casa. Olha o que está sendo denunciando. Que loucura, meus irmãos. É como aquele ditado popular horroroso que diz daquele que acende uma vela para Deus e uma para o diabo, apelando para tudo quanto é lado, para quem pudesse. É uma declaração óbvia de que eles não confiavam em Deus, de que Deus não era suficiente para sustentar a confiança deles. Então, novamente, a gente volta para Tiago, fazendo uma afirmação perfeita, em harmonia, o que está acontecendo aqui com Samuel. Tiago diz que quando você orar, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E ele diz: não suponha tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não suponha esse homem que alcançará. Que homem? Esse homem que está sempre duvidando, que é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E ele termina dizendo: homem de ânimo dobre, inconstante. Uma hora quer Deus, outra hora quer apelar para outras estratégias, outras fontes, outras maneiras de vencer, outras estratégias, outras vidas. Então, meus irmãos, eles estão orando para serem livres dos filisteus. Senhor, nos livra dos filisteus. Mas gostavam do deusinho da guerra deles. Gostavam de um deusinho caseiro. Gostavam. Esse Deus da chuva deles, que quando tem chuva é só pedir. Esse Deus do amor, está precisando de resolver uma questão amorosa, né? Alguma questão na área afetiva. Eu creio em Deus. Oh Deus, glória a Deus. Domingo eu estou na igreja, estou louvando, estou entregando meu dízimo, estou entregando minhas ofertas, eu estou orando a Deus. Mas, na hora de buscar prosperidade, apela para determinadas estratégias mundanas, dos deuses mundanos, os negócios mundanos. Ele quer prosperar o negócio dele, ele tem um deusinho, ele tem um Baalim para isso. Não é como lá,
os israelitas, mas isso pode ser dito, ele tem um Deus, com D minúsculo, que ele admira, e que qualquer coisa, se o Deus de Israel não der jeito, eu tenho outro lado para poder me virar. Isso, meus irmãos, é uma realidade, não só lá de Israel, mas de nossos tempos. É como se nós disséssemos, nós clamamos a Jesus, queremos a ajuda dele, desejamos o socorro dele, mas a gente gosta do jeitinho que a gente pode dar no mundo, né? Da maneira que o mundo faz as coisas. Eu admiro a maneira com que o mundo, com que os grandes empresários conseguem as coisas, com que as pessoas lá fora adquirem o que têm, e lá vão eles amando os deuses dos filisteus. Não gostamos das retaliações, não gostamos das consequências do pecado, não gostamos de quando o diabo nos ataca, mas se tiver algum benefício lá entre os Baalins e os Astarotes, que perigo, irmãos, que perigo, que perigo. Podemos lembrar aqui as palavras de Elias, quando ele enfrentava todo o povo, também no tempo dele, em 1 Reis capítulo 18, ele dizia, até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal, mas se o Senhor é Deus, então sirvam completamente ao Senhor. Ele ficou mal visto, malquisto, a fama dele se espalhou, e chamavam Elias de o perturbador de Israel, porque ele aparecia na frente de todo mundo para dizer, para de cochear entre dois caminhos, de ficar dividido entre dois caminhos, durante a semana está servindo a Baal, mas no domingo à noite quer servir a Deus. Para com isso, para com isso. É preciso então mudar, é preciso mudar. Diante disso, é preciso mudar de atitude. É preciso uma verdadeira conversão, uma verdadeira conversão do coração. Samuel continuou, se é de coração que vocês buscam e clamam ao Senhor, então mostrem isso. Tirem do meio de vocês esses deuses estranhos, os Astarotes, e preparem o coração ao Senhor, e sirvam somente ao Senhor. Se arrependam, mudem de atitude, prepare o coração, ou seja, que o seu coração seja um ambiente bom para o Senhor agir, que o seu coração seja um ambiente agradável a Deus, aprovado por Deus, e não cheio dessas outras coisas. Era exatamente a pregação de João Batista. João Batista juntava as multidões, e ele dizia para eles assim, produzam frutos dignos de arrependimento, produzam frutos dignos de arrependimento. As multidões ouviam isso, e tomavam atitude. Ele dizia, já está posto o machado à raiz das árvores, é necessário arrependimento, porque toda árvore que não produzir fruto, é cortada e lançada no fogo. Aí a Bíblia diz que as multidões interrogavam João e perguntavam, então o que a gente deve fazer, João? O que nós devemos fazer? E João dizia, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo, reparta com quem não tem. E aí, os publicanos perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? E você sabe, os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram membros do povo de Israel, dos judeus, que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos. E você sabe, mexeu com imposto, mexeu com corrupção. E João disse para eles, não cobrem mais do que o estipulado. Muda essa vida de vocês. Se arrependam da corrupção de vocês, e não cobrem mais do que o justo. Diz a Bíblia que os soldados procuraram João Batista e perguntaram, e nós? O que nós devemos fazer? Olha que interessante, todo mundo ouvindo a mensagem de João Batista e se arrependendo dos seus pecados, e querendo mudar, e perguntando, e os soldados perguntaram, e nós o que devemos fazer? E João Batista disse para os soldados, não maltratem ninguém. Resumindo, era costume maltratar os soldados romanos. Não deem denúncia falsa sobre ninguém. É o segundo conselho dele para os soldados. E o terceiro, e fiquem satisfeitos com os salários de vocês.
Ou seja, eles aceitavam propina. Resumindo, é um chamado ao arrependimento e à mudança. Samuel está dizendo para o povo: vocês querem mesmo uma vitória? Vocês querem mesmo vencer? Querem mesmo ver os inimigos longe? Excluam da vida de vocês essas práticas mundanas, essas práticas cananeias. Não adianta ficar orando, clamando, buscando, lamentando, se continuar com seus Baalins e seus Astarotes, e as suas ligações, os seus elos, as suas conexões com o mundo e com os cananeus. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa enganar, meus irmãos, nem pela oração mais bonita e mais emocionada, se o coração não for plenamente do Senhor. Eu admiro orações bonitas, bem colocadas. Eu admiro orações emocionadas. Mas o Senhor, diz a Bíblia, disse Paulo, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. Não serão por palavras bonitas e rebuscadas que agradaremos ao Senhor e obteremos respostas. É de coração que você tem buscado ao Senhor? Perguntou Samuel lá para o povo. É de todo o coração que vocês estão buscando ao Senhor? Vocês estão há 21 anos lamentando, mas é com todo o coração? Porque esse negócio, disse Samuel para o povo, de um pé na igreja e um pé no mundo, uma oração a Deus e uma oferta para Mamon, o Deus da riqueza, isso não funciona com Deus. Deus não intervém numa condição como essa. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, é isso que ele diz: eu sou o Senhor, esse é meu nome, e a minha glória eu não dou para ninguém. Porque depois vem a vitória, de alguma maneira a pessoa alcança o que deseja, ela não sabe para quem dá glória. Se ela dá glória para Deus, se ela dá glória para Mamon, se foram as estratégias mundanas que ele usou, ou se foi o Deus cheio de misericórdia que abençoou. E o Senhor está dizendo: a minha glória eu não divido com ninguém. Samuel falou: prepare o coração e sirvam a Ele somente, amém? Guarde o seu coração. Está escrito na palavra: guarda, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Ele tem que ser do Senhor, porque desse coração, disse o texto bíblico, procedem as saídas da vida. Tudo que vai acontecer com você depende desse coração ser plenamente do Senhor. Amém. E a gente chega à conclusão que foi muito tempo perdido, quase 21 anos orando, porque o verso 4 diz que o povo tirou fora os Baalins e os Astarotes. O verso 4 nos mostra que eles obedeceram, eles tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram somente ao Senhor. Demoraram 20 anos só orando ali por aquela situação. Poderia ter sido 19, no primeiro ano estava livre, nos primeiros momentos estava livre, mas não, por causa de um coração endurecido, um coração idólatra, um coração dividido. Foram 20 anos, foram tardios em obedecer aquilo que eles já sabiam que deviam fazer, mas eles tiveram uma direção, não é assim? Eles tiveram a palavra de Samuel, e baseados nessa direção, nesse entendimento, eles mudaram, eles entenderam e obedeceram. Isso é interessante observar. Por quê? Porque tem um bocado de gente que entende e não obedece, irmãos. Tem muita gente que entende a palavra, entende a pregação, entende o que está sendo dito, ele dá atenção ao que está sendo pregado, sente-se tocado por isso, um trecho ou outro, um momento ou outro, um versículo ou outro, mas ele sente, olha, epa, isso aqui tem a ver com a minha vida, ele entende, só que ele não obedece. Ele sai daquele momento em que ele ouve aquela palavra, aquela direção dada por Samuel, e ele vai viver exatamente o que ele vivia antes. Aí depois ele passa pelos mesmos problemas e pergunta: pastor, por que será? Por que será que eu vivo esse problema? Olha, mas você sabe o que você tem que fazer. Você sabe, você tem conhecimento. A maioria, o problema da maioria não é a falta do conhecimento, é desobediência mesmo.
é rebeldia mesmo, é carne mesmo, é estar afim de fazer, ele está afim de fazer, ele está afim de se manter nas estratégias dos Baalins e dos Astarotes, ele gosta do jeito do mundo fazer as coisas, ele vai insistir em fazer. E nesses dias de pregação do Evangelho, meus irmãos, você ouve pregação em tudo quanto é lugar. Você abre o seu celular, tem um versículo lá, alguém te mandou, tem um vídeo, tem uma pregação, você liga a televisão, onde você for, na sua rodinha de conversa do seu ambiente de trabalho, tem um crente lá, um crente chato, falando da Bíblia, falando de Jesus o tempo todo, você sabe falar disso. Então, nesses tempos de pregação em tudo quanto é lugar, ninguém pode se desculpar dizendo eu não sabia. Sabe, não quer praticar, é rebelde, é teimoso. O texto aqui nos mostra que eles entendemos, Samuel, entendemos, foram lá dentro de casa, com a cabeça baixa com certeza, pegaram aqueles Baalins horríveis, aquelas estatuetas, aqueles ídolos, tiraram de dentro de casa, excluíram de suas vidas e disseram, somente ao Senhor nós vamos servir. Eles se arrependeram, nesse momento, eles se arrependeram e mudaram a direção de suas atitudes. Isso é digno de nota, por causa justamente desses que eu acabei de falar, que entende, mas não pratica, sabe o que tem que mudar, só que não muda. E vem Jesus de novo com as suas palavras contundentes, e Jesus disse assim, o coração desse povo está endurecido, eles ouvem de mau grado, a outra versão diz assim, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecham os olhos para não ver, porque se ouvissem com os ouvidos, e enxergassem com os olhos, se converteriam, e seriam por mim curados. Isso é Jesus que está falando, desse jeito, fazendo esse trocadilhozinho que você achou que eu estou fazendo. Eles ouvem com o ouvido, mas não escutam, eles enxergam com os olhos, mas não veem, porque se eles ouvissem com os ouvidos, e se eles vissem com os olhos, eles se converteriam, e eu os curaria, assim disse o Senhor Jesus. E depois ele fala, mas bem-aventurados os olhos, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E aí a gente entende, se arrepende, muda de direção, a gente se arrepende, aquilo que a Bíblia chama de metanoia na Bíblia, não é um só arrepende, como eu estou arrependido de ter feito, não, metanoia, biblicamente falando, significa, eu fiz, me arrependi, não quero fazer mais e vou fazer diferente, eu estava andando numa direção, agora, eu não quero essa direção para a minha vida, totalmente oposto, eu vou andar em outra direção. Isso é arrependimento, não é aquilo que você escuta de vez em quando, de uma pessoa quando é flagrada no erro, fala, eu estou arrependido, não, porque tem que mudar, a verdadeira metanoia, a palavra bíblica metanoia significa mudança de atitude, através sim, do arrependimento, processo pelo qual todo crente genuíno precisa passar e viver. E a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Me acompanhe só mais um pouco, eu estou quase terminando, mas é interessante porque esse povo mudou de atitude, eles mudaram de atitude. O verso 5, se você olhar para a sua Bíblia, eu não tinha lido antes, mas no verso 5 diz assim, congregai todo o povo, todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, uniram-se, se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, uma atitude de cerimonial, que eu não vou explicar aqui agora, mas eles jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Senhor, a oração mudou, a oração não era, Senhor, nos livra dos filisteus, enquanto mantinham Baalins no coração,
A oração não é: o Senhor, me livra desses problemas, me livra dessa situação. Não, agora é: Senhor, perdoa, porque pecamos. Mudou completamente a atitude no coração daquelas pessoas. E você vai ver já já que mudou também a atitude de Deus para com eles. Porque a oração do coração arrependido e contrito é a oração que é respondida, amém? Com certeza é respondida. Com certeza essa oração é respondida. Faz lembrar uma parábola que Jesus contou. Jesus disse que certo homem começou a orar. Ele disse: um fariseu foi orar. O fariseu era um doutor da lei, um sujeito que entendia da palavra, né, como a gente diz hoje em dia. E o fariseu orava e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais. Eu entrego o meu dízimo direitinho, eu jejuo, Senhor. E olha a oração: graças te dou. É uma oração de gratidão. Vamos dizer, uma oração bonita, uma oração justa. Nem uma oração pedindo nada, não. É graças te dou. Aí o resto: porque eu não sou como os demais. Eu jejuo, eu entrego meu dízimo. Olha para mim aqui, olha. Disse Jesus nessa parábola que do outro lado um publicano orava. Publicano, acabei de dizer, um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos, um cobrador de impostos. E ele dizia: esse publicano, cobrador de impostos, que o povo não gostava dele, como não gostava de Zaqueu, o povo não gostava, eles eram mal vistos, malquistos. Diz o Senhor que ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Lembra disso? Ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha que diferença, meus irmãos. Parábola de Jesus. E Jesus termina a sua parábola dizendo: foi esse que foi justificado para casa. O cobrador de impostos, o publicano, que não ousava levantar os olhos para o céu, mas batendo no peito, sentindo a sua própria dor, a agonia pelo seu próprio pecado, dizia: Senhor, diz a outra Bíblia, sê propício a mim, pecador. Sê propício, torna-te em meu favor. Essa é a oração que Deus espera daqueles que estão vivendo, meus irmãos, para Ele. E a gente há de concordar que quando a oração não é feita com coerência, não é a oração que Deus quer ouvir. Se a sua oração estiver incoerente com a sua vida, não tem oração que Ele vá ouvir, a não ser: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Comece por essa oração. Depois, arrependido e sincero, vá para as suas outras orações. A vitória também é um processo. Maravilhas acontecem quando o Filho de Deus alinha os seus propósitos aos propósitos de Deus. E aí maravilhas aconteceram. A primeira coisa maravilhosa que eu digo que aconteceram é que eles se reuniram, congregaram, ficaram juntos. Porque a Bíblia diz em Provérbios que aquele que se separa, aquele que não se junta, mas aquele que se separa, está se levantando contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18 está dizendo que não é sábio você se separar. A sabedoria está no se unir. Nós precisamos estar unidos. Em Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de estar juntos, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Alguns têm essa mania, alguns têm esse costume. Eu estou interpretando o Hebreus 10, 25, se você quiser, você confere em casa depois. Alguns têm essa mania, ele diz, como é costume de alguns, não deixemos de congregar. Quanto mais a gente percebe que aquele dia se aproxima, que a volta de Jesus se aproxima, ou que o dia da vingança do nosso Deus se aproxima, ou que os fins dos tempos estão chegando, e a gente vê isso, porque os dias estão terríveis. Quanto mais terríveis os dias, não deixemos de congregar, não deixemos de estar unidos. Então a primeira maravilha que aconteceu, que está escrito aí no versículo de número 7, é que eles se congregaram. Aliás, no versículo 5 também, né, Samuel congregou todo o povo. A segunda
coisa que aconteceu diretamente, eu quero ler com você no verso 7. Olha para a sua Bíblia, e você vai ver a segunda maravilha que aconteceu. Depois que eu ler e te contar, você chega à conclusão se era maravilha mesmo. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, quando os inimigos souberam que eles estavam ali congregados, reunidos, havia uma reunião, estava acontecendo um avivamento, havia uma palavra de arrependimento, e o arrependimento aconteceu. Quando os filisteus, os inimigos, ouviram isso, quando os inimigos ouviram, alguém levou a notícia: olha, eles estão reunidos, está acontecendo um avivamento lá, eles estão jogando os deuses fora, eles estão jejuando, eles estão clamando a Deus, tem um profeta no meio deles, liderando tudo, tem um sacerdote no meio deles, liderando tudo. Quando o inimigo escutou que aquele povo que estava frágil, aquele povo que estava se lamentando por 20 anos, agora reagia, e estavam congregados em Mispa, diz o texto, quando eles souberam que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Eles foram atacar Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Mas olha o que aconteceu quando aqueles crentes resolveram tomar um propósito, perdão, olha o que aconteceu quando os crentes resolveram tomar um propósito, jogar os deuses falsos fora, se voltarem somente para Deus, jejuarem, se congregarem. Sabe o que aconteceu? O inimigo se levantou. E eu leio isso aqui agora e separo esse versículo simplesmente para dizer o seguinte: acontece com qualquer um de nós até esses dias. No dia que você fizer um propósito verdadeiro, real, e eu estou falando com pessoas que eu sei que tem esse propósito, não é à toa que estão aqui, não é à toa que estão me ouvindo aqui há mais de 40 minutos, atentos, olhando para mim, esperando a palavra, é porque tem temor no coração, amém? Eu sei com quem eu estou falando, mas eu quero dizer, toda vez que alguém se levanta, querendo um acerto com Deus, querendo andar firme com Deus, se converter a Deus, sair desse mundo mal, e se voltar somente para o Senhor, pode ter certeza, o inimigo vai se levantar. Ele não vai ficar satisfeito. Ele vai olhar para você e vai dizer: opa, vou ter que combater isso. Subiram os filisteus contra Israel, quando souberam que eles estavam congregados, organizados, reunidos, quebrantados, jejuando e orando a Deus. Quantas vezes eu já ouvi alguém falando isso: pastor, depois que eu resolvi assim, firmar mesmo, ficar na igreja firme, tomar um propósito com Deus, pastor, não sei o que acontece, tanto de coisa ruim que aconteceu, tanto de levantes do inimigo. Pastor, mas exatamente, quase que eu digo assim, né? Agora eu acredito que você realmente firmou. Olha um sinal excelente de que você agora se tornou um crente fiel. Porque aquele crente que não é fiel, Satanás olha e fala assim: pode deixar ele viver na dele, tranquilo aí, está tudo ok. Esse crente, ok. Mas quando ele vê um crente querendo ser firme, fiel em todos os sentidos na sua vida, amando a Jesus, servindo a Jesus, andando com Jesus, ele se levanta contra. Quando os filisteus souberam, subiram contra Israel, subiram contra o povo de Deus. Mas aí vem a terceira coisa que eu quero citar, meus irmãos, quase concluindo. Mas essa história é tão interessante, né? Ela é tão rica, tão cheia de detalhes, que a gente acaba falando para mais. Mas a terceira coisa maravilhosa que aconteceu está no verso número 9, e eu faço questão que você leia comigo. Olhe para a sua Bíblia, o que aconteceu no verso 9, diante de todo esse quadro que eu acabei de falar: o povo se arrependendo, o povo se voltando para Deus, o inimigo se levantando contra, partindo para atacar Israel. Verso 9, Samuel pegou o quê? Um cordeiro. Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. E o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. E eu traduzo esse versículo:
dizendo que simplesmente, é muito simbólico, e eu diria, profético, tem gente que gosta de falar da palavra profético, né? Muito profético, o Cordeiro entra em cena, um povo que clama, um povo que estava no erro, mas se converteu ao Senhor, agora é um povo que clama, que jejua, que busca a Deus, que se reúne, o diabo e o inimigo se levantam contra, e surge um cordeiro, sendo sacrificado em favor desse povo. Na minha mente, só aparece Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na minha mente, eu só vejo Jesus, o leão da tribo de Judá, se levantando para defender o seu povo, se levantando para defender os seus filhos, se levantando para defender o seu povo na hora do ataque no inimigo. É ele que se levanta para defender a sua vida. Samuel sacrifica o cordeiro, ou seja, o sangue do cordeiro foi derramado, e enquanto o sangue do cordeiro era derramado, o Senhor respondeu a oração. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer que é exatamente isso que aconteceu com a sua vida. O sangue do cordeiro foi derramado, e veio para você perdão, veio salvação, veio restauração. O Senhor é quem te defende, o Senhor é quem luta as suas lutas e peleja as suas causas, amém? Quantos creem nisso, meus irmãos? Ele surge nessa história, o cordeiro, a figura do cordeiro, que no Antigo Testamento inteiro é Jesus, e ele aparece para pelejar em favor do seu povo. Glória a Deus. Agora você pode ir a ele, encontrar perdão, encontrar favor, mercê, encontrar misericórdia. Confie no poder, nos efeitos do sacrifício de Jesus Cristo sobre a sua vida, no seu dia a dia. Tem a ver com tudo que você vive, tem a ver com cada momento da sua vida. O sacrifício de Jesus na cruz tem a ver com aquele momento que você está no trabalho, passando dificuldade, tem a ver com as suas lutas interiores, com esse mundo de pecado. O sacrifício de Jesus na cruz tem a ver quando você está dentro de casa, lutando pelos seus filhos, pela sua família, para eles servirem ao Senhor. O sacrifício de Jesus tem a ver com tudo, porque Ele é a nossa vitória. O sangue de Jesus nos garante a vitória, meus irmãos. Nós somos um povo selado, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre nós. Tem a marca do Cordeiro, está na nossa vida. Tem a ver com absolutamente tudo. Confie nisso. Confie no poder de Jesus, e de Jesus sacrificado em seu lugar, crucificado ali naquele lugar, mas ressuscitado ao terceiro dia, para dizer: eu venci o mundo, e para dizer depois: agora vocês podem ter paz em mim, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. O autor de Hebreus vai dizer: não abandone a confiança, essa confiança, porque ela tem grande galardão. Fique firme nessa confiança, confie no teu Senhor. Eu quero ler do verso 10 ao 13 com os irmãos, para a gente ver o que aconteceu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, enquanto o sangue desse cordeiro era derramado, enquanto o sacrifício acontecia, verso 10, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas o Senhor trovejou aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que eles foram derrotados diante dos filisteus, diante de Israel, dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo em Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra, colocou lá em Mispa, entre Mispa e Sem, e lhe chamou de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Essa pedra aqui significa: Deus nos ajudou. Essa pedra significa: Deus foi propício a nós. Olha que bênção. Essa pedra significa: Deus não nos abandonou. Na hora que a gente se arrependeu, na hora que a gente pôs fora os Baalins e os Astarotes, Deus veio em nosso favor. Israel não partiu para cima dos filisteus. Israel não deixou o seu lugar de congregação e o que estava acontecendo.
o sacrifício do cordeiro que acontecia, Israel não deixou aquilo para ir contra os filisteus, não, Deus foi lá e trovejou sobre eles com tamanho estampido. Eu não sei se você já ouviu um fortíssimo trovão, você já deve ter ouvido, só que acontece que você sabe por que o trovão existe. O trovão é uma nuvem carregada batendo em outra nuvem carregada. Às vezes tem descarga elétrica, mas de um modo geral tem o som do trovão. Você sabe, o filisteu não sabia. Naquela sociedade antiga, antiquada, sem conhecimento, era só o susto. Eles disseram, os deuses de Israel, na cabeça deles, o Deus de Israel se levantou contra nós. Era isso que eles entendiam, porque chuva para eles vinha dos deuses. A fertilidade vinha dos deuses. Aí as nuvens trovejaram com tamanho estampido que eles ficaram, diz a Bíblia, aterrados. Morreram de medo e saíram correndo. Aí sim, os israelitas foram atrás e os derrotaram. Diz o verso 12, Samuel pega uma pedra. E o verso 13, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Acho que eu tenho que parar. Então eu vou concluir. A nossa vida de oração deve ser acompanhada de uma vida de obediência, de fidelidade, de santidade ao nosso Deus. Tem que existir coerência, meus irmãos, entre o quanto nós esperamos de Deus, aquilo que eu quero de Deus, e aquilo que eu entrego para Deus, aquilo que eu sou diante de Deus. Essas coisas precisam andar em perfeita harmonia. A minha oração e os meus pedidos a Deus, e aquilo que Deus espera de mim, encontra em mim. E eu digo, o Senhor procura adoradores, Ele procura os fiéis, Ele procura os seus verdadeiros filhos, amém? Essa vida tem que ser coerente, porque se não existir essa coerência entre o que eu vivo e o que eu espero de Deus, a única oração que Deus vai ouvir é aquela em que se nem ousa levantar o olho para o céu para pedir alguma coisa, mas batendo no peito dizer, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e Deus será propício a qualquer um de nós que assim orarmos. Então, eu tenho certeza absoluta que Ele vai olhar dos altos céus, se inclinar para você e ouvir o seu clamor, porque eu vou citar 2 versículos e a gente termina. Eu quero deixar para você aquele que está no Salmo 51, ao coração quebrantado e contrito, não rejeitarás, ó Deus. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E o último versículo que eu cito, é do Salmo 84, aqueles que andam na retidão, nenhum bem sonegará. Deus não negará nenhum bem àqueles que andam corretamente. Que Deus te instrua, que Deus tenha falado ao seu coração, que você possa ouvir a voz do Senhor hoje, porque vai a palavra de Deus pregada, que isso traga mudanças e nos leve para mais perto de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus amados, e vamos orar.